Boa noite, Paulo. Opa, estava desligado aqui. Boa noite, Vinícius. Tranquilo. Estou aqui do serviço aqui acompanhando. Você trabalha com o quê, Vinícius? Monitoramento na área da segurança. Você trabalha na área de segurança? Que empresa que é? É empresa ou é orgânico? Não, é empresa. É na Pirelli. Somos do grupo GPS. Grupo GPS. Eu trabalhei muitos anos na segurança privada. Trabalhei na Graba, na Haganá. Sim, conheço. A GPS, acho que ela comprou a Grabber, né? A Graba. Era a Graba, depois tem a Siemens, que é parte eletrônica, né? Isso. Nossa, que bacana, hein? Bom saber. Trabalhei um tempo. Trabalhei uns 20 anos ou mais na área de segurança. Na Haganá, Boa noite a todos. Opa, boa noite. Na Haganá, Vinícius, eu entrei como vigilante e saí como gerente operacional lá. Fiquei 11 anos. Nossa. Bom, quando eu precisar de alguma indicação, já sei a quem que eu vou a me direcionar. Tem uns colegas, né? Desculpa, eu não ouvi. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Dan. Fica alguns colegas, né? Faz algum tempo que eu já saí da área, mas mesmo assim a gente tem alguns contatos, alguns colegas. Boa noite, irmãos. Boa noite, Marco. Tudo bem? Boa noite, irmãos. Falei aqui, Getúlio, Cláudio, Dami, Ananda. Boa noite. Aí está o Marco Antônio. Opa! Quem quiser frio, não se acanhe, não. Pode pedir que eu mando. A minha parte também, pode ficar com ela, hein? Olha, tá frio mesmo. Aqui em Calcaia é 3, 4 graus, a mínima, né? A máxima é 12. Hoje eu precisei botar uma camiseta, rapaz. Tá frio, é? Precisou ter uma camiseta que o bicho pegou.
Tá duro, hein? O Jandélio não tá aí hoje? Não, né? Ainda não. Porque lá na terra dele, lá, acho que teve pedrinha de gelo em cima das plantas lá de manhã. Eu vi uma pessoa contando, né? O meu primo ontem, ele mandou um motion de frio lá da Bahia, que acho que estava 22 graus, sei lá. Isso é inverno na Bahia, né? Mas já é inverno. Se chegasse o de hoje, 6 graus, extinguia a raça. Ó. Bahia, 22 graus, tá muito frio lá. Hoje teve lugar em São Mateus, fez 3 graus. Se chega lá em Ilhéus, acho que extinguia a raça humana lá. Acabava todo mundo. Ai. Pelo horário, algum irmão pode dar graça para a gente iniciar o estudo? Podemos dar graça, então, irmãos? Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez estamos reunidos no precioso nome do Teu Filho, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E assim, alegres mais uma vez, com os nossos corações, jubilando na Tua presença, pois estamos diante de Ti e sabemos que das Tuas mãos vem amor, misericórdia, ajuda, fortalecimento, ensinamento e tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada aqui nesse deserto. E assim hoje, nesta quarta-feira, esperamos também na Tua misericórdia, o Senhor possa nos ensinar por intermédio da guia do Teu Espírito e assim possamos sair fortalecidos, Senhor, para que cada dia mais possamos ficar alegres na Tua presença e renovados também no nosso desejo de um dia estar com o Senhor Jesus também, aonde Ele estiver. E assim nos ajude em tudo. Olhe pelo que vai ser feito, no estudo da palavra, os irmãos que aí estão, os que vão vir e os que não poderão vir, que o Senhor possa olhar por cada um de suas respectivas famílias. Somos agradecidos e entregamos aos Teus pés. Receba a nossa oração, no nome amado do Senhor Jesus, que é bendito para sempre. Amém. 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 Então, podemos dar continuidade aqui no estudo. Hoje, no capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai,
é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Perdão, irmão. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes. E eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas, agora, vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.
Irmãos, como toda palavra de Deus, ela nos traz a riqueza, né, da palavra do Senhor, e sempre nos dando exemplo, trazendo figuras para que possamos, guiados e orientados pelo Espírito Santo, compreender a vontade do Pai para conosco. E eu gosto muito desse... É difícil até a gente tentar explicar, a gente dizer que gosta de uma parte na Bíblia, porque tudo é muito maravilhoso, mas a gente tem trechos que a gente sente alguma coisa diferente, um entendimento. E eu gosto muito, particularmente, do Evangelho de João, e esse capítulo 17, que ele traz pelo menos para mim, né, um misto de alegria com tristeza. Alegria porque nós compreendemos aqui na fala do Senhor Jesus, nessa oração, a prova maior, né, do seu amor para conosco, demonstrado ali nas palavras, explicitando o seu amor, e ao mesmo tempo um misto de tristeza, porque a gente percebe que o Senhor começa ali, sabendo de todas as coisas, já a se despedir dos seus, né? Que o próximo passo é Jesus ser preso, ser entregue na mão dos homens. Então, cria-se esse misto, pelo menos em mim. Mas eu gostaria de falar sobre aqui no versículo 3. Por que eu me apeguei aqui ao versículo 3? Porque a gente vê nessa oração, é como se o Senhor estivesse praticamente fazendo um testamento, né, junto ao Pai, dizendo o que queria após, né, a morte dele, o que o Pai fizesse conosco, nos transmitisse suas riquezas, seu tesouro, né? E o que é a glória, né? A glória. Desculpe, não é o versículo 3. É o versículo 1 do nosso capítulo. Quando o Senhor diz: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, o Senhor tinha essa glória, né? E ele diz que essa glória ele já tinha, no versículo 5, ele vai dizer que ele já tinha essa glória antes que o mundo existisse. E é esse tesouro que ele está dizendo para passar para nós, né? Que nós seremos glorificados, teremos essa glória, participaremos dessa glória, né, Senhor. E logo aqui no primeiro versículo, a gente já tira um exemplo de algumas coisas que nós aprendemos de forma equivocada e que, se não tivermos o entendimento, essas coisas passam a fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida, e até entranhar como uma ordenança que o Senhor tenha feito, ou tenha nos pedido. Nós vimos muitas pessoas, pelo menos eu, né, já ouvi que para você orar ao Senhor, você tem que estar de olho fechado. Mas a gente vê aqui o Senhor deixando bem claro que isso, nada disso, né, implica, né? Nada disso faz sentido. Essas coisas que os homens tentam entranhar nas pessoas, fazer disso mandamentos, costumes, né, criar costumes. E ele diz: levantando os olhos ao céu. E nós, equivocadamente, às vezes, aprendemos que tem que baixar a cabeça, tem que... Lógico que a reverência sempre é bom,
mas que nós não façamos disso hábitos por obrigação, por ensinamentos equivocados que passam a fazer parte como se isso fosse o mais importante. O mais importante não é a forma, né? Talvez tem pessoas que têm medo de orar sentado, orar deitado, mas o importante é orar, é conversar com o Senhor, é agradecer, né, no final do dia, é agradecer no início do dia, no meio do dia, no final do dia, no deitar, sempre agradecer, porque isso é você criar um altar. E o homem que crê, o verdadeiro cristão, ele tem um altar. Nós já vimos isso, né? Desde lá de Abraão. Abraão construía o altar. O que quer dizer isso? É uma comunhão, né? É você ter o seu altar, estar junto com o Senhor, oferecendo sacrifícios, não sacrifícios físicos, mas de coração, né? Bondade, amor. Não que isso seja forma de sacrifício. Você não é um sacrifício você amar, mas são sacrifícios espirituais, né? Você se abster do mundo. E aí, eu volto a repetir, não é a forma com que oramos, né? O modo com que oramos, se é sentado, se é ajoelhado, cada um. É lógico que se você tiver a reverência de se prostrar ao Senhor, criar o hábito de se prostrar, é uma coisa sua, né? Entre você e o Senhor, criar esse hábito de reconhecer o senhorio. Mas eu creio que esse ato do Senhor que nos mostra que nós não devemos nos apegar a métodos, costumes. O mais importante é estar orando, estar em oração, conversando com o Pai. E, como eu falei, essa oração do Senhor, eu vejo como se fosse um testamento para nós. O Senhor já nos dizendo o que receberíamos ali, né, com a morte dele, que é a vida eterna. Ele já vinha falando antes que todo aquele que cresce teria a vida eterna, mas agora ele pede diretamente ao Pai, né, que isso seja feito. Eu vou ficar por aqui.
É muito interessante também esse versículo 9, principalmente para os nossos dias, né? Hoje, quando nós vemos totalmente o avesso, o inverso, né, do que o Senhor aqui pede e fala. Ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Principalmente essa primeira parte, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. E diferente da fala do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos hoje as pessoas, às vezes, não só rogando, né? Quer dizer, pedindo. Nós vemos as pessoas convocando vigílias. Eu costumo até, às vezes, receber WhatsApp, alguma coisa, alguma mensagem pedindo para tal hora todo mundo se mobilizar para orar pelo mundo, por um mundo melhor. É a total falta de conhecimento das coisas de Deus, da palavra do Senhor. O mundo não vai melhorar, irmãos. Isso quem disse foi o Senhor. Salvo quando ele voltar. Mas isso já não seria para nós aqui. O mundo tende a piorar. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro quando ele disse que o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo pertence ao maligno, o mundo é regido pelo maligno. Então não tem como melhorar. Principalmente depois que tirar a luz do mundo. Jesus era a luz do mundo. Agora nós refletimos essa luz, não é? Todo cristão que tem certeza da sua salvação, que crê no Senhor Jesus, ele reflete essa luz. Mas a luz estava literalmente no mundo. A luz, a verdadeira luz estava no mundo. Nós somos um reflexo da luz. E nós vemos as pessoas, o triste não é quando nós temos um entendimento e vemos pessoas que não têm o entendimento pedindo pelo mundo, fazendo vigílias e oração por internet, isso e aquilo. O mais triste é quando nós vemos cristãos envolvidos. E eu aqui não estou nessa minha fala fazendo crítica. Quando eu digo triste, é porque o cristão já deveria ter esse entendimento de que, primeiro, se o mundo jaz no maligno, isso só nos reforça, nos traz a certeza de que nós não pertencemos a esse mundo, porque nós somos de Deus. João deixa claro em suas cartas agora, nós somos de Deus. Foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E uma vez que somos filhos de Deus, não pertencemos a esse mundo. Como o Senhor diz no versículo 11, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Quer dizer, nós estamos, mas não pertencemos a este mundo. Então, se nós não pertencemos a este mundo, é mais um entendimento de que nós não temos que estar brigando pelas coisas desse mundo. E às vezes nós vemos cristãos degladiando com políticos, brigando por política, querendo melhorar o mundo, dizendo que tem que fazer alguma coisa pelo mundo, se envolvendo em coisas que pertencem ao mundo. Nós ficamos tristes, mas nós conhecemos a palavra de Deus. Nós não podemos nos envolver. O próprio Senhor deixou claro. Eu não, no 9, só lembrando, eu não rogo pelo mundo. Quer dizer, se o próprio Senhor, Jesus Cristo, que por ele e para ele todas as coisas foram feitas, não pede pelo mundo, por que que nós agora temos que ficar envolvidos, brigando, querendo melhorar esse mundo? Em uma falta de entendimento que nós vemos muitos dizer que tem que melhorar o mundo para que o Senhor volte. Isso basicamente
é o inverso, está dizendo o inverso. É uma mentira. Porque se a pessoa quer melhorar o mundo, então ele não quer que Jesus volte. Porque se é ele que vem para consertar todas as coisas, é a mesma coisa que o homem esteja dizendo, vamos arrumar aqui, dar uma arrumada e dizer, não precisa você voltar. Nós mesmos damos um jeito. Então, eu acho esse versículo muito, muito rico para a nossa mentalidade. Talvez seja até fácil a gente dizer, o Senhor falou que pede por nós, não pede pelo mundo, mas nós vemos muitos, muitos cristãos se envolvendo e pedindo pelo mundo, rogando pelo mundo, e o pior, se envolvendo, brigando pelas coisas do mundo. Nós vemos cristãos aí fazendo passeatas para melhoria disso, para a liberdade daquilo, totalmente equivocado. Então, acho que esse versículo traz um entendimento bem amplo para nós cristãos, de que quando o Senhor diz que não pede pelo mundo, ele simplesmente está dizendo para nós que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, não temos que nos envolver nas coisas desse mundo. Nós temos que ficar quietinho como peregrinos e forasteiros. Quando você é forasteiro, você não fica opinando nas coisas daquele lugar que você está, que não é seu. Você tem que se comportar como o que somos, peregrinos forasteiros. Nós estamos de passagem, não temos morada fixa aqui. Nossa morada é celestial. Então, que a gente possa, compreender essas palavras do Senhor. Se Ele não pede pelo mundo, não somos nós que devemos brigar para melhorar o mundo. Até aqui. Irmãos, queria acrescentar nessa questão que o irmão trouxe, o Senhor dizendo que não rogaria ao mundo, né? Então a gente pode fazer uma pergunta, né? Então o cristão poderia rogar para as pessoas do mundo? E se orar, se pode, em que sentido, né? Eu creio que esse capítulo ele nos dá esses princípios, né? De como rogar pelas pessoas. As pessoas que eu digo, as que não creram ainda, né? E o Senhor, eu creio que aqui nesse capítulo que a gente está lendo, tem princípios do como podemos orar, né? Como podemos rogar pelas pessoas. No versículo 3 diz, né? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. No 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Se há uma oração que nós podemos fazer para as pessoas, para os homens desse mundo, é para que eles conheçam a vida eterna, né? Para que eles venham a conhecer o Senhor, né? Não rogar para que eles, em conformidade com os seus desejos mundanos, em conformidade com um mundo melhor, né? Como o irmão bem disse, mas uma oração no sentido em que eles venham a crer no Senhor e que isso seja em conformidade com a vontade do Senhor, que a palavra também nos diz, né, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E que verdade? A gente tem os princípios nesse capítulo, né, que é conhecer a vida eterna, né,
que está em reconhecer o Senhor, em conhecer Deus Pai, né? Reconhecer Deus Pai, reconhecer que Deus Pai enviou o seu Filho, reconhecer, né, que o Senhor veio a este mundo, né, e tem manifestado e manifestou, né, a vontade do Pai na sua obra. Então, para que essas pessoas cheguem a esse conhecimento. Nesse sentido, o cristão deve orar ao mundo, no sentido de homens do mundo, né, as pessoas desse mundo, a incrédulos. Qual oração nós devemos fazer ao incrédulo? Para que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Que essa é uma conformidade com a vontade do Pai. Se eles vão crer ou não, isso é conforme a vontade do Pai, né? Mas se a gente tiver, poder orar, por exemplo, orar por um incrédulo, alguém que a gente vê que é incrédulo, eu não vou orar para que ele tenha um carro bom, não vou orar para que ele, se ele estiver doente, que ele deixe de ficar doente. Eu não sei se por aquela doença talvez ele venha a crer no Senhor, pode ser que sim. Então, qual que é a primeira oração que nós devemos fazer para alguém que nos parece, né, que não crê, para que ela venha a crer? Porque a partir do momento que ela tem a vida eterna, que ela conhece o Senhor, aí sim, né, a gente vai poder orar ali a favor dessa pessoa para algo dessa vida, né? Mas ele já tem aquilo que é mais importante, né? Que é crer verdadeiramente, né? Em Deus Pai e no Teu Filho, né? Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente tem esses princípios aqui, né? Vamos falar no 6, né? Manifestei o Teu nome aos homens que no mundo me deste, né? Que estavam no mundo, né? E que agora são do Senhor. Então, se há uma oração que o cristão hoje pode fazer para as pessoas que estão no mundo e não creram ainda, é para que elas venham a crer, né? Porque essa é a vontade do Pai e do Filho. Até aqui. Esse princípio de que o irmão acabou de falar fica bem evidente em um outro evangelho. Essa fala que eu disse, vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43. O Senhor Jesus falando, né? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, o que faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, esse princípio é justamente isso. O que na primeira fala eu trouxe, que o Senhor deixa bem claro que nós não devemos pedir pelo mundo, não que o mundo, que melhore o mundo, mas em nossas orações deve ser sempre colocados, né, por amigos e inimigos, para que eles venham a conhecer e reconhecer o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Nós temos que incluir essas pessoas. Não só incluir nas orações, mas fazer, aí sim, o que o Senhor nos pediu, levar a palavra dele, porque é através de nós, agora, quando ele diz, no nosso capítulo, no versículo 8, ele diz, porque lhes dei as palavras que me destes. Então, o Senhor deu para aqueles que já estavam ali e deixou
como nós temos hoje as palavras do Senhor, para que também levemos a outros, para que eles também possam vir a crer e ser também feitos filhos de Deus, né? Então, nós devemos, sim, não orar e rogar pelo mundo, mas pelas pessoas que estão no mundo, como o irmão bem trouxe, não em conformidade com a vontade deles, mas colocando em nossas orações que, pelo poder da palavra de Deus, do Senhor, eles venham conhecer e reconhecer o Senhor Jesus como o único caminho e Salvador e Senhor de suas vidas. Até aqui. O que os dois irmãos explicaram acerca do mundo, né, que o Senhor, ele disse ao Pai, não rogo pelo mundo, e o irmão Getúlio disse no seu pensamento que as pessoas que precisam crer, né, que ainda estão no mundo. Então, são duas vias importantes, né, que os irmãos explicaram. O versículo 8 diz: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Esse é o perfil que o Senhor quer de todos aqueles que vão herdar a vida eterna, os salvos em Cristo. E o que o irmão Getúlio nos fez claro pelo seu pensamento, desculpa, irmão, a minha garganta é demais, é que os que estão no mundo ainda, por intermédio das orações, e segundo o que o Senhor vai fazer nesses corações, é que eles se enquadrem nisso aí, nesse versículo 8, né? Que serão aqueles que o Senhor disse, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Muito importante isso, né, irmãos? Porque nós já fazemos parte desse efetivo, vamos dizer assim, né? E tem muitos que ainda vão chegar, como muitos já estão se aproximando aí de nós, né? Já por intermédio de live, estão chegando, desejo, e assim sucessivamente. E esse livro, esse capítulo, é uma das coisas mais fascinantes que tem dessa literatura, que o Senhor todos os dias nos faz saber a sua vontade. No 11 ele diz, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E o 12 diz, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Nós podemos dar uma olhada aqui, irmãos, no livro de Salmos,
Ei, garganta. Livro de Salmos, no capítulo 109, né? Então, os irmãos veem que há um perfil daqueles que não crê, o incrédulo, propriamente dito, né? E então, esses que ao Senhor pertencem também, né? E o incrédulo, foi derramado sangue por ele também. Aí já é um outro departamento, né? Que só o Senhor sabe de todas essas coisas, são os seus desígnios, que só ele sabe o que vai ser feito. Então, no Salmo 109 diz: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim como uma língua mentirosa. Isso é a figura do Senhor Jesus, né? Aqui nesse salmo. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Aí no versículo 5 diz: deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Isso nós temos efetivamente conhecido que isso foi o que fizeram com o Senhor, né? Até hoje, né, irmão? Se for ver bem, tem muita coisa que acontece hoje, falam aí, que não vamos entrar nesse mérito também. E aqui nós também podemos ler, no livro de Daniel, que fala uma coisa muito importante também sobre o Senhor, né? No capítulo 7, no versículo 13 e o 14. Então diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Né? Então, os irmãos veem que a ligação que tem com o livro que nós estamos lendo, né? Da oração do Senhor e todos o futuro, né? As profecias que haveriam de acontecer, e fica muito claro tudo isso, inclusive que os irmãos disseram, né, em relação ao mundo. O mundo é um mundo, o mundo ele está jazendo. A palavra jazendo não é morrendo, né? Alguém que está definhando já está no seu estado terminal, né? E o Senhor Jesus deixou claro isso aí, né? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso aí prova que realmente, quando o Senhor lá, também no capítulo 10, que fala sobre essas coisas maravilhosas, Romanos também fala isso, né? De aqueles que são do Senhor não vão se perder, e assim sucessivamente. Então, ficou bem claro que os irmãos, antecedendo o que eu estou falando, eles disseram bem que, né, o irmão Paulo falou realmente do mundo, né, e todo o aspecto humano, e os seus prazeres, e como está havendo essa deturpação no mundo, né, e desentendimento, politicagem, essas coisas. Então, por isso que o Senhor disse: eu não rogo pelo mundo, né? Eu não rogo por eles, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me dessem, porque são teus. Isso aí, em outras palavras, né, irmãos, sabe que nós estamos aqui nessa terra ainda e estamos vendo tudo que está acontecendo, nós enfrentamos também os mesmos problemas que todos enfrentam. Então, nós já temos dentro do nosso coração
todo o ensinamento, todo o pergaminho que o Senhor já escreveu dentro do nosso coração, para que seja da nossa sabedoria, irmãos, que realmente o mundo não tem mais nada. Ele está em estado terminal, está na UTI já, entendeu? Só está esperando aquela linha ficar vertical, que fala do batimento cardíaco, né? Quando aquela linha ela fica assim na vertical, na horizontal, desculpa, eu errei. Quando ela está lisinha na horizontal, é porque o negócio já foi mesmo, né? A pessoa partiu e assim nós fazemos aí essa analogia que o mundo está nessa mesma situação, né? O oxigênio quase já não tem mais e justamente é porque o próprio pecado é o responsável por isso, né? Então não há o que achar que existe, qual a razão de tudo isso? É o pecado, né? A desobediência, né? Eles, em vez de buscar, não querem um Senhor, eles querem os prazeres, né? E o que resulta aí em toda essa confusão que está gerando, respingando em todo mundo, com tristeza, lágrima e tanta coisa. Mas não largam, né? Não largam, a não ser aqueles, né? Que o Senhor, conforme nosso irmão Pedro falou, né? Getúlio, que orando, né? O Senhor poderá também, segundo a vontade dele, estender o seu grande amor para essas pessoas que poderão, né? Nós não sabemos quem são esses que o Senhor vai salvar, né? Que ainda estão no pecado, mas pelas orações, que é o que nos basta, e também exercitar o amor, claro, isso aí é indiscutível, todos nós sabemos disso, né? Então, irmãos, no versículo 12, conforme nós já lemos, né? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Essa história aí também, essa parte também é muito delicada, porque a gente entende, dentro das 4 linhas, que o filho da perdição é realmente aquele que não quer nada para o Senhor. Ele fala, não, para mim isso não me interessa. Entendeu? Esse é problema de vocês rezam aí, fazem o que vocês querem, que eu já ouvi muito isso, viu, irmãos? Eu já ouvi pessoas soberbas, né, porque tem muito dinheiro, e falarem assim de tal forma desrespeitosa, mas o Senhor sabe de tudo. Antes de qualquer coisa, o Senhor já está sabendo de todas as coisas, né? E o destino de cada um também está na mão do Senhor. Nós somos agradecidos e pela sua grande misericórdia, porque ele fez claro para nós também isso, né? E ele fez dentro do nosso coração um trabalho muito bonito, que é o selo do Espírito Santo, e nós temos certeza que ainda que nós venhamos a sofrer aqui extremamente, mas sabemos que um dia nós estaremos com o Senhor onde Ele estiver. Né? Então, é muito importante. Esse livro aqui, irmão, se nós formos ver, ele é tão maravilhoso, esse capítulo, que, olha, tem muita coisa maravilhosa. Mas eu fico por aqui também. Eu gostaria de fazer um breve mesmo, complemento em cima do que o irmão Marco trouxe, da alegria que nos dá, né? Desculpe. Nós vemos aqui no contexto da fala do Senhor que ele está falando ali para os seus discípulos, né? Para aqueles que estavam ali, como ele diz. No versículo 12: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Ele está falando de Judas, mas a alegria que nos dá é que o Senhor está ali rogando por aqueles discípulos dele, mas lembra de nós, né? Lembra de pedir por nós. Basta a gente ver aqui no versículo 20. Ele diz, eu não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós acabamos de ver lá em Mateus, ele pedindo para orar pelos inimigos, e ele já estava orando por inimigos que apareceriam 2000 anos depois, que era eu. Inimigos, né, da cruz de Cristo, não tinham, não se achegava a Cristo, pecador sujo, indigno, mas ele já estava pedindo por mim. Isso é muito maravilhoso, irmãos. A gente saber que 2000 anos atrás já tinha alguém orando por nós, né? É muito maravilhoso. Então, se 2000 anos atrás já tinha alguém orando por mim, por que não, né, orarmos pelas pessoas que ainda estão no mundo, como já falamos? Mas eu queria só falar da alegria que é de saber que há 2000 anos atrás já tinha alguém orando por mim. Até aqui. Irmãos, aqui nesse versículo 20 a gente vê outro princípio, né, de algo que o Senhor está falando. Como realmente os irmãos já falaram, né, ele estava falando com seus discípulos, né, ali com os apóstolos. E esse princípio que a gente tem aqui, desses que pela sua palavra hão de crer em mim, né, porque ainda hão de crer realmente são é, os membros do corpo de Cristo, né, que é a igreja, né, que vai se principiar ali em Atos 2, com os apóstolos e, como o bem irmão disse, né, que o Senhor já estava rogando por estes, né, que eu também, eu faço parte disso, graças ao Senhor. Acredito que boa parte dos irmãos que estão aqui também fazem parte desse corpo, e é o corpo, membros do corpo de Cristo, né, que e como se juntam, formam a igreja, né? E a gente já vê esse princípio aqui no Evangelho, né? Aquilo que o Senhor tá, tá rogando ao Pai aqui, do que viria a acontecer um pouco mais para frente, né? E o princípio da unidade no 21, né? No 21 fala, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que é a unidade, né? Que tristemente, quando ficou na mão do homem, falhou, né? A gente sabe que tristemente é, pelo menos para o mundo, né? O testemunho falhou. Claro que aquilo que depende do Senhor, da obra do Espírito Santo, que é perfeita, né? Em, em convencer o pecador e assim que ele seja salvo pela palavra e pela obra de Cristo, esse é perfeito, né? Então, mas o testemunho desse um, né, que seja um, esse quando dependeu do homem, né,
tristemente foi falho, né? A gente sabe, a gente vê isso, né? Tristemente foi dividido, mas na questão da unidade do corpo, né? Que é todo aquele que crê, né? Faz parte desse, é membro desse corpo, que isso pertence ao Senhor, né? Somente ao Senhor, isso sim, esse é perfeito e essa unidade é maravilhosa, né? A gente pode conhecer, né? Que ela é perfeita mas tristemente por testemunho não, né? Testemunho ele está, a gente vê que foi dividido. Mas como o Senhor é misericordioso, a gente vai ver mais, né? Estudando outras cartas, a gente vê que sempre há um remanescente, né? Desse testemunho e é maravilhoso ver o poder do Senhor, né? Até aqui, irmãos. Irmãos, vejam como foi feito essa progressão, né, das coisas lá naquela época, que o Senhor com seus discípulos, ele já ensinando e falando dessa grandeza, né? E depois os irmãos veem que esse capítulo 17, o significado dele, olha, é de tamanha relevância que nós não fazemos ideia, né? Os irmãos já repararam que quando tem alguma coisa que acontece na nossa família, com o irmão, com o conhecido da gente, ou qualquer coisa assim em relação a um problema ou algum fato assim que venha a diminuir a alegria no meio dos familiares, ou por uma doença, por algum caso de desemprego e assim sucessivamente. Então, os irmãos veem que a gente, um pede oração para o outro, olha, por favor, irmão, nas suas orações, apresenta aí uma situação assim, 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 e continuamente nós nos comportamos dessa forma, né? Isso é muito importante. Agora, meditem o que é o próprio Senhor Jesus fazer uma oração para nós que ele fez. Na época, lá, conforme o Paulo explicou, que estava com os discípulos, né? Mas isso se estendeu por aqueles que haveriam de crer. Então, a gente nós não temos, irmãos, como agradecer, e a nossa mente não dá para medir, para mensurar esse amor tão grande. Por isso que falam sempre, é pregado que o Senhor fez por nós, nós somos de uma tal insignificância que não dá para a gente falar sobre isso. Aqui no último versículo desse capítulo nosso 17, diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, os irmãos veem essa conexão. O amor do Senhor em nós faz com que nós venhamos a externar esse grande amor, né? E eu neles esteja. Obviamente, né, se nós vamos exercitar esse amor tão maravilhoso, que não tem nada a ver conosco, mas que é do Senhor, propriamente dito, então ele diz, né, que ele estaria em nós também. Então, vê que coisa maravilhosa. Isso não dá para a gente medir, irmãos. Não tem como a gente medir tamanha importância que tem essa oração que o Senhor fez por nós, né? Alcançou os nossos dias, né? Por isso que fez uma progressão em todos esses séculos, anos que se passaram, e, né, que muitos nossos irmãos já estão com o Senhor, já estão com Ele, e sucessivamente. Então, a gente fica muito maravilhado. Isso, para nós, é de um crescimento vertiginoso em relação às coisas do Senhor, porque
tudo isso que ele nos faz saber nesta noite em relação a essa oração que ele fez por nós, realmente é de muita grandeza e que nós só podemos agradecer e que ele possa nos ajudar também para que isso, cada vez mais, nós possamos sustentar isso dentro do nosso coração, não pela nossa força, mas que ele faça isso por nós e que nós possamos também, que esse brilho de tudo isso que ele disse, né? Que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, essa conexão é uma conexão de amor incomparável, não dá para medir, não. Né? E o Senhor, a gente pede para que Ele faça isso por nós, né? Conforme está aqui na palavra, porque de nós mesmos, de nós mesmos, que seria de nós, né? Mas isso é tudo, é tão maravilhoso que para nós isso aí vamos dizer, não temos palavra para dizer, né? Porque o crescimento de um amor, de um carinho tão grande desse, que fica dentro de nós, só pode prosperar, uma vez que, né, ele disse, né, aqueles que são meus, nenhum se perderá. E nós ficamos felizes com isso, porque realmente faz parte do núcleo em que nós estamos, dentro desse amor do Senhor, protegido por Ele, e Ele virá logo também nos buscar para que estejamos com Ele para sempre. Paro por aqui. Irmãos, o versículo 23, né? O versículo 23 fala assim: E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Essa é a vontade do Senhor, né? Essa era, nós vemos aqui revelada na sua oração ao Pai, a sua vontade para conosco, né? Nós fôssemos perfeitos em unidade. A gente vai ver muito isso nas cartas de Paulo, né? Ele está mais destrinchado, né? A unidade do corpo, a unidade de espírito, que são, pode ser melhor destrinchado nas cartas, mas eu queria me atentar aqui aquilo que o Senhor está falando, né? Que aqui reflete a sua vontade. E a gente pode pensar, né? Será que nós vivemos essa perfeita unidade, né? Que é em conformidade com a sua vontade? Graças ao Senhor, sim, né? Hoje, pela sua misericórdia, pela sua graça, muitos de nós hoje desfrutamos, né, de uma unidade maravilhosa, que é estar reunido somente ao seu nome, como é o princípio, né, de tudo. A gente pode ver esses princípios aqui nos evangelhos e nas cartas, né, direcionadas diretamente à igreja. Mas porém, quando a gente vê para a história, né, do cristianismo, tristemente, né, a gente já vê ali logo na primeira carta de Paulo aos Coríntios ali, ele perguntando, né, Cristo está dividido? A resposta hoje é sim. Tristemente, vergonhosamente, né, fazemos parte dessa vergonha. Triste. Cristo está dividido. Não está em perfeita unidade. Não estão. Mas essa é a vontade dele, né? Pela sua graça, pela sua misericórdia, podemos hoje ter essa
consciência do que é a vontade do Senhor para nós, né? É de estarmos em perfeita unidade. E quando o Senhor nos revela um terreno de reunião, em que ali se encontra os princípios, né? Que a gente encontra a palavra do Senhor para se estar em perfeita unidade. A gente roga ao Senhor, né, para que a gente, pela sua misericórdia, se mantenha nessa unidade. Para que a gente reconheça a sua palavra, a sua vontade, né? Para que nós manifestemos, mesmo em muita fraqueza, reconhecendo o fracasso de que isso não aconteceu em toda a sua história, como deveria ser, conforme a sua vontade, mas que hoje, pela sua misericórdia, né, a gente possa manter essa unidade, a unidade do Espírito, né, que a nós foi revelada pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo. Que a gente possa estar em conformidade com essas palavras do Senhor, né? Sejam perfeitos em unidade. Até aqui. Irmãos, eu só vou ler 3 versículos aqui, rapidinho. Sei que alguns irmãos poderão ainda falar alguma coisa, de algum pensamento. Voltando ao capítulo 15, né, de João, capítulo 15, no versículo 17, diz: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, vê bem, ele está dizendo, o verbo, ele está mandando, o Senhor está sendo imperativo, ele disse, isto vos mando, não está pedindo, está mandando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, no versículo seguinte, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. E no 19 diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, os irmãos veem que isso aí é uma parte mesmo gloriosa que nós hoje também ouvimos do Senhor a respeito disso, né? Ele deu esse decreto de amor, né, irrevogável, porque parte dele, que ele que é o criador do amor, o dono do amor, e só o amor mesmo constrói, né, que é uma frase que todo mundo diz aí, né? Mas isso são coisas do Senhor, preciosidades que só pertencem a ele. Então, é muito maravilhoso isso e vem a conectar, a se encaixar justamente com o nosso capítulo também, que é o 17, né? Genuinamente, as peças ficam se juntando de uma forma tão maravilhosa, cujo resultado só pode ser o nosso fortalecimento, não por merecimento nosso, mas pela misericórdia dele. Até aqui. Boa noite, irmãos. Vou dar uma pequena palavrinha aí. Esse capítulo 17 aqui, né, a gente olhando para trás, desde do 13, do capítulo 13, quando Judas sai da mesa, né? O Senhor fica só com seus discípulos. Então, fica assim, né? A gente lembrando dos capítulos, o que foi falado, as instruções que o Senhor passou para os discípulos, como orar, né?
orar ao Pai em nome do Filho, orar para o próprio Filho. A gente vê que teve algumas instruções assim, diretamente, para eles não ficarem se sentindo abandonados. Aí ele promete o Espírito Santo, o Consolador, né, para habitar. E esse 17 aqui, parece que o Senhor está fazendo assim, vamos, entre aspas, né, um comentário, fazendo um relatório para o Pai de tudo aquilo que ele veio fazer, que ele fala, eu te glorifiquei na terra, no versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, um local específico que o Pai havia enviado o Filho. E aqui a gente vê várias vezes o Senhor dizendo que aqueles discípulos, o Pai que deu para ele, eram os teus, aqueles que me deste. Então é interessante. Então, eu lembrei daquela parábola da Mateus 13, que fala duas parábolas, na verdade, né? Uma fala da pérola e a outra fala do tesouro escondido. E a gente olhando para essa oração, o Senhor veio atrás desse tesouro, dessa pérola. E ele já resgatou isso. E agora ele está falando aqui como se já estivesse posicionalmente no céu. Só a gente olhar aqui como ele usa o tempo passado nos verbos. Por exemplo, o versículo 12. Olha que interessante. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em seu nome. Aí ele muda para o presente de novo na sequência. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Nesse versículo 12, tem duas riquezas aqui, ó. Ele afirma que ele guardava, tempo passado do verbo, guardava-os em teu nome. E depois ele pula agora para o tempo presente. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Então ele dá primeiro como já feito a obra. No passado, eu guardava eles como consumada. E tenho guardado aqueles que tu me deste. A gente pode entender que ele continua nos guardando da posição que ele está. E é isso mesmo. Agora aqui, estava observando enquanto os irmãos falavam aí, esse versículo 12 aqui, nós podemos aplicar naquela questão quando a gente ouve aí no mundo da perda da salvação. Para aqueles que falam que se perde a salvação. Podemos perder a salvação. Olha como é interessante esse versículo. Estando eu com eles, no mundo guardava-os, no passado. Tendo guardado aqueles que me deste, nenhum deles se perdeu. O Senhor continua guardando. Nenhum deles se perdeu. Nenhum. Nenhum deles se perdeu. Aí ele vai para, senão, o filho da perdição. Que é o que os irmãos estão cansados de falar. Que se alguém se desviou ou não acabou não sendo... Não é que ele perdeu a salvação, ele nunca foi salvo. É o filho da perdição. Judas é o próprio, a expressão desses aí, que está no meio ali da assembleia, mas ele não é salvo. Tá sendo participante do Espírito Santo, participante de tudo que acontece ali. Participante. Mas ele não é salvo. E Judas é a expressão desses aí. Eu achei interessante essa colocação
nesse versículo que o Senhor fala: eu guardava, eu guardo e nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. A não ser o filho da perdição. Então, esse versículo aqui é interessante, que a gente pode combater quando tiver, assim, alguma questão a respeito de perda de salvação. Que aí aquele que estiver defendendo a perda de salvação, ele tem que explicar esse versículo para nós. Que o versículo é muito claro. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Porque se alguém afirmar que tem perda de salvação, ele está falando que Jesus está mentindo aqui. Que aqueles que o Pai deu, nenhum foi perdido. Aí o Senhor fala: no seu filho da perdição. Porque esse o Pai não deu. Esse aqui, o filho da perdição, o Pai não deu. Então não tem perda de salvação. Se não há salvação, porque o Pai não deu. Não foi dado pelo Pai. Porque a gente vê no sistema aí, muitos insinuando que se não perseverar até o fim, vai perder a salvação. E não é isso. Se o Pai deu para o filho está confirmando aqui, ó. Esse versículo é uma versão de João 10, das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço, elas me conhecem, e ninguém hão de arrebatar da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai... Vamos dar uma voltadinha no capítulo 10, irmãos. Só para a gente ver que é o mesmo teor. João 10, 27. João 10, a partir do 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, nunca. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu, olha aí, o Pai que deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Esse versículo 12 do versículo 17, ele anda de mãos dadas com esse trecho aqui, de João 10. Anda de mãos dadas. O Senhor só está orando ao Pai, confirmando que ele fez essa obra aqui já. Ele já pegou essas ovelhas. Aqui no 10 ele estava confirmando que ninguém as arrebata da minha mão, no versículo 28. No 29, ele está dizendo que ninguém as arrebata da mão do Pai. Então, nós estamos seguros a 4 mãos. As 2 mãos do Filho e as 2 mãos do Pai. Como é que pode se perder a salvação? Era só isso aí, irmãos.
Podemos dar graças, irmão. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, primeiramente e sempre, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tua obra redentora aqui consumada. Te damos graças, Senhor Jesus, por ter vindo a este mundo, tomado nosso lugar naquela cruz, nos dando o poder de assim sermos feitos filhos do Deus Altíssimo. Te agradecemos, Pai, por mais este dia em que podemos vivenciar teu amor, tua misericórdia, tua paciência, tua proteção sobre nós. Te damos graças por esse momento que o Senhor reservou e nos ajuntou aqui, embora à distância, mas estamos juntos em espírito, para aprendermos um pouco mais de Ti, do Teu Filho amado, através da Tua palavra. Nos recomendamos este resto de noite, cada um que está aqui, também aqueles que não estão. O Senhor sabe de tudo, todos os motivos. Te damos graças pelo aprendizado que tivemos hoje da Tua palavra. E assim agradecemos por tudo, no santo, precioso e eterno nome daquele que vive para todo sempre, está sentado à tua destra, intercedendo por nós, que é bendito para todo sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Que frio, hein? Tá com frio, é? Muito frio, viu? Vai vir mais. Aqui é 3, 4 graus, viu? A mínima. Nossa. É. E não é fácil, não. É. Lá no Jandela é mais frio ainda, que é mais alto, né? Mais frio. Eu também estou agasalhando as orelhas aqui. Não. Tá fazendo frio hoje, não. Irmã Célia, um abração aí, viu? E os pêsames pela sua perda, viu? Do ex-cunhado, né? Você contou ontem. A gente sabe como é que é duro isso aí. E, graças a Deus vocês puderam fazer alguma coisa por ele, né? Ele não ficou sozinho lá no hospital, né? Então a gente agradece a Deus por essa oportunidade, né? Que tiveram. Vou alimentar os cachorrinhos que estão tudo me olhando aqui, cara de fome. Boa noite, irmãos. É, Marcélia, estão assim no relógio, Boa né? noite, Magda. Né? O quê? Os cachorrinhos Cadê? estão assim no relógio. Ó. A Dani. Olá, irmã Dani. Tá frio nas orelhas também? Tô segurando. Liga o áudio. Liga o áudio, Dani. Ai, desculpa. É o que está fazendo até eu nem escutar. Tem que esquentar as orelhas, né? Eu falei, uma alegria em revê-la. Alegria toda. Amém. Deus abençoe a todos. Como é o nome da irmã? Está aparecendo o 02. É a Magda. É que eu tô com... Pronta. Não tô. Tá conseguindo ver agora? Não. É a Magda. Não tá confundindo com a outra irmã, não, Dami? A Beth? Não tá dando para enxergar direito, não. A Magda Ela você tá conhece. sem óculos. É porque ela tá sem óculos. Um abração para todos os irmãos, Ananda, a Gilane, né? A Gi. Não, essa aí nem é a Magda do Hulk. Deixa eu tirar aqui para ela ver. Agora dá para ver É a melhor? Magda do Rui, Dami. Lembrou?
eu soltar o cabelo. Fazer o cabelão, ela vai saber. Cabelão. Ela só não deve estar lembrando, mas... Pronto. Daqui a pouco ela lembra. Tá lembrando agora? Eu tô. Eu tava camuflada, tava frio, agora só tô cabelo. Tá frio, viu? Tá bom, minha querida, meu querido irmão, minhas queridas irmãs, que o Senhor Irmão Jesus Paulo, abençoe. não vai louvar um hino hoje, irmão Paulo? Tenha uma boa Fica noite. o áudio. Irmão pra Paulo, todos. não vai louvar um hino? Vamos, Próxima. agora. Bora. Um abração, então, para todos. Tchau, Magda. Tchau. Tchau, irmãs. Tchau. Os cachorrinhos estão com fome aqui. Vou esperar o Paulo cantar agora. É. Até mais. É. Como nós dissemos, né, sobre ouvir o Senhor, podemos louvar o 109. Que os irmãos da acompanhar, é bem conhecido. Como bom escutar tua voz, nosso Salvador carinhoso, pois a comunhão com teu coração a nós dá sempre gozo. Cristo, tens prazer em nos conceder imensa graça sem par. Pelo teu amor, ó Salvador, a nós queres sim falar. Queremos contigo seguir, pois em ti seremos guardados para te agradar e aqui andar bem longe do pecado. Cristo, tens prazer em nos conceder imensa graça sem par. Pelo teu amor, ó Salvador, a nós queres sim falar. Ó Cristo, queremos servir e fazer a tua vontade. Leva-nos à luz, ó Senhor Jesus, em paz e santidade. Cristo, tens prazer em nos conceder imensa graça sem par. Pelo teu amor, ó Salvador, a nós queres sim falar. Agora é Isso. Gi. Muito bem, nota 10. Agora é Gi. A Lene Lilian, né? Cadê o Irmão Rodrigo? Marco, Cadê o, irmão Marco. cadê o Getúlio, hein? Tá trabalhando, não chegou ainda. Ah, não Vai, chegou. irmão Marco, agora é sua vez, irmão Marco. Poxa, coitado. Peraí. Esse irmão. Ó o Rui aí, ó. Aí o Rui quer cantar? Irmão. Como é que tá, Paulo? Tá de férias, Paulo? Estamos descansando. Por isso que eu disse que tenho que me deitar para acordar cedo, né? Amanhã, 11 horas, eu tenho que estar de pé. Ah, rapaz, isso é cedo demais. Isso é muito cedo. Vai acordar cedo para pintar a casa. Tem que pintar a casa. Isso é que é férias, hein? É.
Pelo menos pegou o inverno, né? É. Deus pegou o inverno. Solta a voz aí, Marcão. Poxa, coitado. Peraí, eu não estou vendo aqui, eu acho que eu... Peraí. Irmãos, eu vou me retirar, viu, irmãos? Um abração para todos. Deus guarde a todos. Amém, Valeu, irmão. Rui. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Abração. Boa noite. Boa noite. Ó, Marcos, Garganta... eu vou sortear aqui para você, hein? Não, tem um aqui, olha, esse hino tem muito a ver também com a palavra que hoje o Senhor nos ajudou grandemente, né? 128, Aí, muito conhecido também. Eu já estava separado aqui. Olha, então confirmou, hein? Então vamos lá. Olha, a garganta se arranhar, não vão me pôr em disciplina, hein? Deus nos guarde em seu santo amor, até o dia em que cheguemos lá na pátria onde estaremos para sempre com o Salvador. Ao voltar, Jesus, nos veremos junto aos pés de nosso Salvador. Reunidos todos seremos a rebanho louvando ao pastor. Deus nos guarde em seu santo amor, pela senda tortuosa desta vida perigosa, nos conserve em paz e sem temor. Ao voltar, Jesus, nos veremos junto aos pés de nosso Salvador. Reunidos todos seremos, qual rebanho louvando ao pastor. Deus nos guarde em seu santo amor, ao seguir sua bandeira, nos dê força na carreira, pelo Espírito Consolador. Ao voltar, Jesus, nos veremos junto aos pés de nosso Salvador. Reunidos todos seremos, qual rebanho louvando ao pastor. Deus nos guarde em seu santo amor, com sua graça nos sustenha, até que o amado venha e nos leve com ele em fulgor. Ao voltar, Jesus, nos veremos junto aos pés de nosso Salvador. Reunidos todos seremos, qual rebanho louvando ao pastor. Oh, que gozo terá o Senhor, ver a sua esposa amada
sempre em luz glorificada, adornada por teu doce amor. Ao voltar, Jesus, nos veremos junto aos pés de nosso Salvador. Reunidos todos seremos ao rebanho louvando ao pastor. Irmão, me perdoa porque o olho já encheu d'água e não estava dando para cantar, viu? Agora é a Ju. Só vim apreciar só, meu bem. Só me deleitar, que lindos. Vai, meu filho, escuta a voz aí, irmão. Não economiza, não. A garganta tá ruim. Ale... Tô não, tô disfarçando. Não posso mentir, né? A Lília cantou muitas vezes sozinha, sem o Leno, hein? Olha para isso. Opa! Tem espinha aí, Marco? Rapaz, tá duro, viu? Olha... Não tem nada, mas é... Você está comendo peixe? Eu vou fazer um quentão agora, daqui a pouco, viu? A Edna melhorou? Ela tá um pouquinho de tosse também, mas melhorou bem. Melhorou. Ai, que bom. Graças a Deus. Eu vou me recolher, gente. Boa noite. Boa noite, irmão. Todos. Eu também já vou, viu? Boa noite Boa para noite para todos. vocês. Até amanhã, se o senhor permitir. Nélia, Nanda, Se eu permitir, amanhã a gente está junto. Cláudio. Boa noite. Boa O irmão noite. mandou desligar a chave do carro, hein? Então, vai encerrar, é. Vou ali lavar os pés e não dá para tomar banho. Boa noite a todos, hein? É. Tchau, irmão. Tchau. Tchau, irmãs. Tchau.